E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Vou colocar o celular mais perto, que eu fiz um vídeo que ficou com um delay entre a voz e o movimento da boca, e talvez tenha sido pela distância. Então, na verdade, o que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte: depois eu invento um título. A ideia é porque eu estava assistindo uma coisinha no Instagram e eu fiquei bastante emocionado. E aí eu lembrei, cara, de uma coisa que eu tinha quando eu era criança e adolescente, e até mesmo no início da fase adulta, que era ter uma sensibilidade muito aguçada às coisas da vida e não enxergar muito como conseguir viver essas coisas, né? Como, por exemplo, hoje existem várias pessoas que são frentes em várias verdades, né? De aspectos mais humanizados, existenciais. Existem pessoas que fazem em cima daquilo que elas acreditam e que tem um grande sentido também, defesas e proteções, aspectos ao meio ambiente, as relações das diversidades, até mesmo as questões de gêneros. E que bom, cara, que a gente está realmente amadurecendo esse nível de concepção comum e natural da existência, né? Ainda que seja algo muito embrionário, pelo menos já existe alguns cuidados, algumas defesas, onde eu, muitas vezes, não tenho nem conhecimento suficiente e posso cometer erros ainda, sabe? E talvez não conseguir dizer de uma forma que seja melhor pertencente, né, a determinado núcleo. São coisas que também são novas e eu realmente me prontifico para aprender. Mas é mais ou menos assim. Deixa eu entrar logo no assunto e depois eu vejo qual que é o título. O que acontecia comigo é que eu sentia algumas relações de desigualdades. Eu preciso tomar cuidado com esse assunto, porque senão ele pode ficar bem controverso. Algumas relações de entendimentos, se ainda assim interpretada por alguém sem tantas expansões em reflexões maiores, né? Porque, por exemplo, o aspecto da desigualdade. Primeiro que eu não fui uma criança rica e mesmo tendo uma série de coisas boas, eu nunca fui para Disney, por exemplo. E hoje, mesmo tendo condições, não que eu tenha condição nesse momento, mas existindo condições, eu não iria nem de graça. Inclusive eu já tive a oportunidade de ir de graça e não quis ir. Mas não tenho nada contra a Disney também, é que eu sou um cara nerd, eu gosto de história, eu adoraria conhecer as arquiteturas de alguns países onde tem uma relação de cunho mais histórico, né? É uma opção. Mas tudo bem, que bom quem vai à Disney, também não tem problema nenhum. Mas então eu lembro de ver, por exemplo, né? Tô enrolando pra caramba. Eu via... E que também é confuso até na minha cabeça, pensando bem. Porque eu era uma criança que estudava em escola particular, sem descartar ainda o aspecto que eu tenho colocado aqui algumas vezes, apenas para uma provocativa mesmo, numa expansão de posicionamento, né? Porque eu sou branco, privilegiado, homem, né? Então eu tô numa célula que vive uma série de benefícios, o que já é algo muito foda, né? Por isso que muitas vezes eu fico constrangido em filosofar aqui, porque de fato eu não tô vivendo uma realidade bélica, eu não tô
sem casa, eu não tô sem comida, né? Porque se eu tivesse nessa necessidade, eu não estaria aqui filosofando. Então é legal enxergar essas coisas até para ter um pouquinho mais de valor. E até curioso eu estar fazendo esse vídeo com vocês agora, porque hoje é dia 20 de agosto, terça-feira, eu tô numa janela que mudou o meu dia de novo, e a lua está cheia, o clima está quente, e eu tô meio que com saracutico, tá ligado? Com vontade de fazer merda. Não aspecto de álcool e drogas, mas algumas coisinhas que dá pra eu fazer que vai me gerar ali um prazer, né? E eu tô relutante contra isso, porque eu não quero, de fato, gastar minha energia. Eu tô num momento diferente. Já gastei minha energia e não tem problema nenhum de novo gastar. Cara, é importante enxergar que não existem problemas em algumas questões, né? O importante é ter uma presença consciente. E aí, dentro dessas pulsões que estão me puxando, eu tô fazendo uma série de movimentos contrários para eu poder ficar calmo. Inclusive, eu acho que eu vou me matar na flexão depois. Tive aí um encontro, um alinhamento, uma conexão novamente a mim, junto vocês. Então, o que seria contraditório, no caso, ao que eu penso, eu vou costurando os assuntos, tá? É que quando eu era criança, naquela minha forma que eu registrei, né, em ser branco, então, não branco no aspecto do privilégio em ser branco, o que também é um absurdo, mas eu tenho colocado esse assunto porque é importante tentar abrir esse nível de cuidado, né? E é aquilo que eu falo, mano, todas as pessoas que trabalham às suas frentes, que tem lugar de fala, que levantam bandeiras, mano, tá tudo bem, velho, legal. Só não se esqueça nunca que as humanizações, os direitos, etc e tal, não foi visto ainda ao alcoólatra, ao viciado, ao drogado, ao adicto, ao dependente químico, uma questão de pertencimento, né? Porque em toda padaria, em todo restaurante, em toda festa de criança, tem álcool. Então, nós, adictos, alcoólatras, viciados, dependentes químicos, não temos a conscientização, a humanização do pertencimento, né? Porque no final das contas, esses viciados, eu viciado, tenho um defeito moral e ético, né? Então eu não devo ter esse nível de cuidado. É uma provocação, tá? Eu não busco isso, eu não tô levantando bandeira para isso. Eu não tenho problema nenhum. Tenho bebida em ambientes que eu frequento, podem ter drogas, hoje não tem problema, né? Eu não participava em alguns momentos quando isso tinha. Eu passei Natal em grupo de 12 passos para não passar o Natal em casa, né? Porque teria. Não fui em aniversário de criança porque teria, né? Deixei de andar com meus amigos porque teria. Depois meus amigos foram me buscar para eu fazer um passeio como se estivesse fazendo uma ressocialização. E hoje eu saio com eles e tá tudo bem, né? Então assim, dentro dessas questões, desses lugares de fala, essas conscientizações, esses níveis de pessoas, o branco que eu me referia é porque eu me achava muito branquelo e feio, tá? Muito magrelo, eu tinha o dente torto, já era narigudo, sempre fui muito assustado, muito tímido, muito inseguro, me achava pobre, porque eu estava num colégio de playboy, mas morava, mano, meus pais muito novos, estavam começando a vida ali, então, mano, os moleques tinham os bagulho, não tinha. Também existem algumas janelas, porque teve um momento que eu tive coisa, outro momento que eu não tive. Essas coisas, elas também têm que ser enxergadas dentro de uma regra espaço de uma forma um pouco mais ampla. Em contrapartida era isso, tava eu ali, né, sem nenhuma estrutura um pouco melhor, né, um básicozinho de, uma escola legal e pá, não sei o quê, mas era isso, o AP não era legal na época, não tinha os panos da hora, não tinha os brinquedos, mano. É que eu cresci em Santos, cresci na praia, então, cresci na praia é outra pegada. E aí eu lembro, às vezes, de ver, de repente, uma criança na rua, que talvez, de fato, fosse pobre, né? E eu ficava ali tocado, do tipo, mano, por que essa criança não tem casa? Por que essa criança não tem comida? Não tem brinquedo? Eu dava meus bagulho. Eu lembro até que, que se eu começar a falar algumas coisas, vai parecer que eu tô
me mostrando, me defendendo. Então, assim, e a ideia não é essa, porque eu cometo uma série de erros, eu cometo um monte de falhas, mano. Às vezes eu destino até mesmo o que eu não tenho pra saciar alguma coisa que tá me incomodando. Então, cara, eu vivo uma relação também de grandes dificuldades, não é nada absoluto, né? Mas essa sensibilidade em ver filme que eu assistia que tinha uma batalha entre cavalos com pessoas e exército e batalhão. Mano, o cavalo se machucava, velho, sofria. Mano, tadinho do cavalo, velho, se machucou, mano. Tá ligado? Ou um cachorrinho abandonado, mano. Ou isso, pessoas pobres e tal. Mano, o bagulho, velho. Nossa, me doía no coração. Não, eu falo, mano, mas por que é tanto assim? Por quê? Mano, e esse sempre foi um bololô na minha cabeça, velho. Eu enrolei 10 minutos, minha tetinha fica aparecendo aqui, caralho, vai tomar no cu. Pra falar um bagulho que poderia ser simples, né? E aí, cara, na adolescência, essas coisas elas ficaram muito marcantes. Porque aí sim, a vida andou, algumas coisas aconteceram, eu comecei a ter algumas coisas e tal. Ter através dos meus pais, né? Obviamente, naquele momento. E aí, eu continuei vivendo essas sensibilidades, né, em aspectos de desigualdades, porque esse é um assunto muito complexo que eu não quero entrar, uma porque eu não tenho conhecimento de profissionais que atuam nessas questões, né, tenho inclusive admiração a essas pessoas, independente das esferas, né, eu consigo mergulhar nas origens, e isso eu consigo associar de uma forma muito fácil, mas ali, na adolescência, né, muitas vezes vivendo coisas e também não vivendo outras. Sempre haverá alguém que tem mais e sempre haverá alguém que tem menos, né? Em alguns níveis, porque existem níveis onde ninguém tem nada, ou melhor, todo mundo não tem nada e poucos têm muito, mas também são células bem separadas. E essas coisas elas sempre me tocaram. E agora, legal, vamos finalmente lá, vai, que eu tô esticando muito chicletes. Hoje é muito legal no mundo digital, porque o algoritmo, né, ele, no Insta, ele me mostra as coisas que eu acabo vendo mais, né, e, mano, eu fico tocadaço, velho, mano, com os bagulho muito louco de vida, de pessoa, de animal, mano, de natureza, mano, o bagulho é onde eu me encontro de verdade, tá ligado? E eu fiz até, eu não sei se eu falei nos vídeos anteriores. Domingo eu precisei fazer um bagulho aí num esquema que eu tenho, que eu faço já uma cara. Eu já falei aqui no vídeo, mas eu não vou falar porque eu não quero ficar mostrando que, ai, nossa, como é legal, faz isso. Não, mano, eu faço bagulho porque é o bagulho, mano. Entendeu? É pra dar equilibrada quântica também, velho, nos meus vacilos ainda que eu cometo sem perceber ou percebo quando eu tô fazendo. E aí, mano, o Insta ele já sabe que eu gosto de ver uns bagulho e ele fica me mostrando, né? Aí, porra, eu vi lá, mano, um negócio mó bonito de vida, velho, dos caras que, mano, é que existem as verdades iguais às verdades dos filmes, elas são verdades que mostram só até certo ponto, porque posteriormente o bagulho é diferente. Né? A continuidade é diferente. É muitas vezes como faz um filme que tem um aspecto de vício, de dificuldade, pá, não sei o que. Pô, a história continua dali, mano. Entendeu? Não é que ali resolveu, acabou, já era. Não, o bagulho tem a puta de uma caminhada ainda pela frente, velho. Então, muitas vezes, cara, a gente acaba não entendendo bem como são os fluxos das coisas, né? Mas sim, eu vi ali no Insta algumas coisas, uma pessoa que atendeu ali uma outra pessoa que estava numa grande dificuldade, necessidade, e aí fez ali devidos cuidados e, porra, condicionou ali umas coisas legais. Caralho, mano, eu me pego em lágrimas vendo o bagulho e falo, mano, que da hora que existe isso, velho, porra, não sei o que, velho. Igual aquela história da criancinha que tava na beira-mar, né, mar de ressaca, mano, os peixes tudo se debatendo no beira-mar ali na areia. Aí a criancinha tava pegando um peixe de cada vez e devolvia no mar. Um peixe de cada vez. E, mano, aquele horizonte infinito de peixes, velho, se debatendo. Aí chegou um adulto do lado da criança e falou, pô, por que você tá fazendo isso, mano? Você não vai conseguir salvar esses peixes. A criança olhou pra ela assim,
pegou mais um peixinho e falou, esse eu vou. E colocou no mar e continuou colocando um peixinho de cada vez. Aí a parada é essa, mano. Às vezes a gente não vai conseguir fazer um bagulho, tá ligado, gigantesco. Mas, pô, se tu tiver consciente no que tá fazendo, mano, o bagulho de repente já pode funcionar pelo menos pra aquele ali, tá ligado? Um pouquinho, velho. E aí eu fiquei muito tocado porque essas coisas, principalmente na minha adolescência, junto às questões de uso, elas fizeram com que eu até mesmo perdesse um pouco a esperança, quem sabe, né? Numa real inabilidade em viver, em conseguir fazer as coisas, ou por que existem tantas diferenças que ao invés de serem complementares, elas são antagônicas e ainda criam repulsas a simples fatos em ter algumas diferenças que não são ruins, cara, só são diferenças, velho, né? E ali eu nunca consegui viver, nunca consegui entender, e, mano, isso, entre diversas outras coisas, só aumentaram o meu nível de fuga da realidade e a criação de uma realidade paralela junto aos aspectos do uso e as minhas constantes indagações existenciais. Eu não tinha percebido isso até o momento onde eu assisti esse videozinho do Insta há pouco. E aí eu entrei nesse momento aqui de reflexão e vim aqui ganhar tempo com vocês, para eu distrair a minha mente, compartilhar alguma coisa aos que se identificam, traduzem para suas verdades e criem seus próprios caminhos, para que, havendo algo que seja aí produtivo, possa ser trabalhado para qualquer nível e qualquer importância ao fenômeno da existência, né? Porque, sim, eu hoje com 41 anos, eu ainda me emociono, mas hoje eu sei que eu já consigo atuar em diversas questões ligadas a algumas coisas, não todas, mas algumas, pelo menos as que eu já me identifico, né? Ou algumas novas que eu aprendo. Eu tive um banho de escola semana passada, onde, cara, eu não fazia ideia, algumas importâncias e atenções ligadas a várias questões de níveis comerciais e etc., o quanto isso está ligado e associado a grandes pontos sensíveis junto à humanidade, à existência, tá ligado? Foi vergonhoso, eu já até fiz vídeo disso. Porque sim, eu consigo ter uma série de reflexões para várias coisas, mas outras muitas vezes passam despercebidas. Mas me trouxe um grande alívio saber que hoje eu me emociono, hoje eu fico tocado, mas hoje eu fico feliz também em saber que tem pessoas que fazem e eu consigo identificar a mim mesmo com algumas coisas que eu já faço. Né? Então é como se, novamente, né, o tempo, a maturidade, a vida na sua desenvoltura natural de um crescimento, te colocasse de frente com algumas coisas que antes eram confusas. E agora elas começam a ficar um pouco mais organizadas, mais ordenadas. Talvez continue toda a confusão da existência e todos esses assuntos. São muitas vezes sensíveis, tristes, dolorosos. É foda, mano. Se abrir essa caixinha aí, mano... Nossa, é embaçado. Mas é importante conversar, trabalhar, fazer, né? E esses são complementos, obviamente. A gente tá aqui filosofando porque não há um nível de dificuldade no aspecto de uso de álcool e drogas. Isso já faz parte de uma vida continuada, independente das realidades, no aspecto de uso ou não uso, mas em momentos onde é possível, então, filosofar, né? É uma reflexão onde vai organizar, então, as ações. As minhas ações hoje, elas também têm essas participações nesses cuidados, né? Nossa, agora eu lembrei de uma coisa que eu escutei no domingo. Nossa, domingo foi um dia... Foi domingo isso? Foi domingo. Cara, domingo foi um dia intenso. Aconteceram várias coisas, agora que eu percebi. Eu já fiz vídeo disso, eu só vou aproveitar o gancho para encerrar, porque também tem um fator contribuinte aí no aspecto de valor, né? Tava conversando e aí uma pessoa disse que ela tá ainda em busca ou já começou alguma coisa sobre uma representatividade da micropartícula dela, né, junto à existência. E aí chegamos a um ponto onde o meu trabalho dentro de uma micropartícula
tem sim uma representatividade aos que se identificam novamente, ponto, né, que nasceu de uma forma completamente despretensiosa, mas hoje eu me identifico, atuo, são 2 anos atendendo, são 3 anos desde que eu comecei os aspectos dos estudos, os aprimoramentos e formações, mas é uma história que existe desde 2010, quando eu comecei a escrever. Então hoje ela está num outro posicionamento. E que sim, de uma forma ingênua, onde muitas vezes eu conflito com as minhas questões de vaidade, eu sempre tento separar essas coisas, né? Para que tenha um propósito real além da vaidade, porque a vaidade ela também está junto. É importante enxergar as coisas de uma forma mais paradoxal, né? Uma coisa não anula a outra. Há vaidade, mas a vaidade não é o que está na frente. O que está na frente é um propósito maior, que hoje inclusive tem uma conversão de aspecto de um trabalho, né, de capital, de necessidade financeira, mas maior do que tudo isso ainda é um propósito, é um ofício com faces complementares de uma mesma intenção, que é um compartilhamento livre aos que se identificam, traduzem por suas verdades e criam esses próprios caminhos. Lembrando que sou um cara falho, cheio de erro, eu não sou dono de uma verdade. Essa é a máxima do meu momento. Isso para mim tem muito sentido. E que de alguma forma, e isso chega para mim, por isso que eu identifiquei sendo. Na real, isso chega para mim já faz um tempo, né? Desde que eu comecei a ter, com o meu primeiro livro publicado, algumas participações na mídia, mas até então era uma outra natureza, também tinha uma idade diferente, uma jornada diferente no aspecto, né, do vício como ponto de partida e o aspecto da recuperação. Mas eu fiquei contente porque, além do meu trabalho de aspecto terapêutico, há anos eu converso com as pessoas e eu continuo fazendo isso. E eu faço isso realmente porque faz parte de um todo, sabe? Então também é uma forma em estar presente, eu não diria contribuindo, mas trocando, cara, porque é sempre recíproco, sabe? Onde eu consigo sim acolher, né, novamente, os que se identificam. Seja pontual, continuado, que retorna, enfim, não importa, né? Que se expande ou que termina, tá tudo bem. Mas é um cuidado, é uma atenção a essas fragilidades, onde, mesmo que tenha vindo de um núcleo muito sensível, né? Que é o aspecto do vício e todas as questões no aspecto da vida também, também foram lugares em que eu estive sofrendo, que eu ainda sofro de outras formas, né? Mas ainda sofro. Mas que pelo menos eu consigo compartilhar as minhas formas, as formas de alguns convívios que eu tenho, as formas de alguns estudos, quando, assim, para um trabalho, que aí entra numa natureza de trabalho, os compartilhamentos também que eu faço em todas as minhas outras frentes, porque eu já sou, né, nos lugares que eu participo, conhecido pelo meu trabalho. Então, essas temáticas, elas sempre voltam e eu sempre estou à disposição para compartilhar alguma coisa. Então, também é uma forma de estar presente nisso tudo. E o grande ponto é que, para realmente encerrar, é que eu não imaginava, cara, essa reflexão ela aconteceu agora, tá? Isso é novo, eu nunca parei para pensar nisso. Eu nunca tinha associado como eu passei uma vida sem saber como atuar de alguma forma nessas coisas que me tocavam e, novamente, de uma forma completamente despretensiosa, eu acabei fazendo uma série de coisas, porque não são só essas que eu estou dizendo, existem algumas outras de bastidores que eu já faço há um tempo. E elas acabaram também, de uma forma completamente orgânica, consolidando, sabe? E é cíclico, e pode mudar, e pode ter nova, e pode parar alguma, não importa. Mas é legal quando eu consigo ativar essa consciência, porque hoje, mesmo me tocando, eu fico também tocado porque eu consigo ter, no aspecto real, isso sendo vivido. No domingo foi interessante, tem uns 20 anos que eu tenho uma participação numa questão e eu vi crianças crescendo lá, né? Nascendo, crescendo e seguindo. E sempre que eu vou lá eu lembro de alguns nomes, eu falo, caralho, velho. E aí é sempre foda, porque é isso, porque fui eu lá, um branco privilegiado playboy, né? Eu tô deixando essa máxima mesmo, porque também faz parte, não é de toda a verdade, mas é para quebrar algumas coisas que às vezes fica só numa grande vitrine de grandes belezas
mas até mesmo as grandes vitrines de grandes belezas podem ter verdades que talvez a gente não saiba. Mas é legal para quebrar um pouco a questão do egocentrismo e algumas confusões de vitimismo ou de uma pseudo-superioridade, enfim. Então é isso, eu já levei algumas coisas lá, já tive algumas coisas lá, mas é difícil muitas vezes manter. Então fica sempre assim, né? Tipo, são doses pontuais. Manter de fato, e aí entra numa grande trama complexa da vida, é diferente. Então ainda assim é complicado. Mas pelo menos dá para fazer um pontual, você não precisa anular. Não é porque você talvez não consiga continuar absolutamente algo, que você então não vai nem fazer. Fazer também é bom, sabe? Essas coisas vão trazendo um pouco mais de encontro com talvez essa microparticipação no todo, sabe? Mas é isso. Ficou aí uma conversa bem filosófica, emotiva, espero que tenha sido leve e que contribua para alguma coisa. Demorou? Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!